consumo das famílias tem crescido, assim como a confiança do empresário do comércio. Em média, 1 ponto percentual a cada mês. Será que a economia dá sinais seguros de recuperação? O convidado do Norte Entrevista de hoje é o diretor do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento, Valdinei Pinto da Silva. Muito obrigada pela presença e agradeço a Fecomércio por ter cedido um pouquinho do tempo do senhor para a gente. Nós é que agradecemos o convite e a Fecomércio está dentro do papel dela e está dentro, assim, e um momento desse ele é importante. Por quê? É importante para esse bate-papo, para entender um pouco o mercado econômico e, assim, dentro dessa realidade aí, até o empresário, o funcionário, o trabalhador que aqui nos assiste aqui, algumas dúvidas, algumas questões relacionadas a isso, é uma oportunidade que nessa conversa, nesse momento aqui, é uma oportunidade até da gente esclarecer um pouco em relação a isso, né? Eu vou usar alguns dados aqui de pesquisas feitas pela Fecomércio e pela Confederação Nacional do Comércio também. As pesquisas mostram que o consumo já voltou ao patamar de antes da economia, ou de antes da pandemia, ou a gente ainda está longe, pelas pesquisas que vocês fazem? Vou resumir aqui, matematicamente falando, há uns 2 anos atrás. Então, quando nós começamos isso, que ela foi instaurada, foi decretada no Brasil especificamente em março, se eu não me engano, em março de 2020. Né? Então, quando nós começamos, é assim, a gente tinha um modelo que se funcionava, um modelo que existia de negócio, que era um modelo comum, usual para todas as empresas. A gente não tinha um foco e a gente não tinha umas empresas que tinham uma preocupação a médio e a longo prazo em relação a modernizar o processo de tecnologia das empresas. Então, essa pandemia, o que ele mostrou para a gente? A gente teve uma evolução das empresas nesses 2 anos. As empresas, elas aperfeiçoaram, elas introduziram o processo tecnológico do que era se esperado e se fazer em 6 anos. Em 6 anos, a gente teve que aperfeiçoar e fazer isso nesses 2 anos de pandemia. Então, em relação às empresas, se for para a gente observar de uma maneira geral, as estatísticas dos estudos, eles mostram que as empresas que elas estavam mais preparadas, que elas já estavam num patamar tecnológico mais avançado que outras, que tinham um modelo de negócio que tinha essa interação tecnológica mais avançada, elas se deram melhor em relação a isso. Então, assim, a gente tinha uma realidade, se for para ver em termos gerais, a gente ainda não alcançou, a gente não chegou ao mesmo nível de 2020, que teve o período anterior à pandemia, mas nós estamos tendo sinais bastante otimistas, alguns acenos que a economia vem fazendo para a gente, que nos deixa muito satisfeito em relação ao que está por vir. Por exemplo, a gente tem um quadro de que nós começamos um período de pandemia, onde várias empresas, vários trabalhadores perderam seus empregos, várias empresas fecharam as suas atividades, fecharam as suas portas. A gente teve no início da pandemia, em relação ao PIB, seja ele nacional ou seja ele mais regional, a gente teve um impacto, uma redução grande em relação a isso. Esse PIB que existe, essa riqueza que são produzidas aí nesse comércio, a gente vem tendo um aumento em relação a isso. Foi divulgado, inclusive, hoje, em relação à taxa de emprego, a gente teve uma redução, um recuo tímido, mas nós tivemos em relação ao desemprego. Essa pesquisa ela foi divulgada, inclusive, hoje, quanto a isso. E a gente tem algumas sinalizações das empresas em relação a essas melhoras. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma comparação entre o trabalhador, aquele funcionário da empresa, e fazer uma comparação com o empresário em relação à perspectiva, em relação à sensação que cada um tem disso, assim, o termômetro que existe de cada um, ele é em níveis diferentes, porque a análise ela se dá em patamares diferentes em relação a isso. Então, o trabalhador, talvez nesse contexto, ele é mais otimista em relação a isso. Por quê? Porque a própria economia, o último estudo que teve, divulgado hoje, mostrou que teve um recuo esse desemprego. Então, assim, a sensação dele que tem mais oportunidade de emprego, e a gente no dia a dia, com um vizinho da gente, amigo da gente, grupo de WhatsApp, se a gente observar, a gente vê algumas propostas de empregos que não era comum um tempo antes, assim, quando começou a pandemia, então a gente observar isso. Então, assim, é uma questão real. Então, esse estudo que teve, essa questão mercadológica, o que a gente está percebendo aí para o trabalhador, é um momento que a gente percebe que o mercado está aquecido. Então, assim, ele está apresentando as suas oportunidades. E ele é um mercado, ele é uma área, e assim, está muito em voga, e isso a própria pandemia mostrou isso para a gente, ensinou para a gente.
as profissões, os ramos, os nichos de mercado que mais está sendo procurado, inclusive nós estamos, por exemplo, nós estamos tendo uma necessidade lá de uma plataforma que a FEComércio ela vai oferecer mais para frente. Então, profissionais da área da TI em relação a profissionais dessa área anda mais difícil do que em outros momentos. Por quê? Porque é conforme eu comentei no início aqui da minha fala. Então, esse mercado dessa área está sendo muito exigido quanto a isso. Por quê? Porque é a área que ela está dando um impulso, ela está dando uma realidade sobre a maneira de ser e o que se esperar dos comércios, uma readequação sobre a maneira que existe nesse comércio de uma maneira geral. Então, e essa pesquisa mostra que 78,8% dos entrevistados disseram que se sentem mais seguros. Talvez por conta disso que o senhor falou mesmo. Já se vê essa oportunidade de trabalho vindo, já se vê essa divulgação de vagas acontecendo, mais seguros com os seus empregos do que no ano passado. E 58,9% consideram que a sua renda familiar também está melhor do que 2021, muito provavelmente porque alguns tinham alguns parentes ali que não estavam ainda no mercado de trabalho e que conseguiram ou um emprego formal ou algum freelancer, enfim, alguma coisa. Essa parte da população, do consumidor, já se sentir mais seguro e sentir que a renda está maior é um bom sinal para essa parte da economia? É o primeiro bom sinal, vamos dizer assim? Começa daí essa melhoria da economia para as pessoas poderem entender? É por aí, mais ou menos? sim, tudo a ver. O mercado, a realidade econômica, ela existe uma interação, né? Os tentáculos, assim, existe uma relação muito íntima de todo o processo, né? Então, por exemplo, as famílias elas estarem mais otimistas, assim, nessas pesquisas mostrou que a renda familiar houve um crescimento em algumas situações dessa renda familiar, que está muito relacionada exatamente ao que você ponderou. Quer dizer, antes da pandemia eu tive uma questão de desemprego, então aquela pessoa que antes estava desempregada, ela conseguiu uma ocupação no mercado, aumentou o salário e tal. Então isso é um indicativo excelente quanto a isso. Por quê? Porque essa mesma renda que essa família tem, ela tem as necessidades dela, e essa necessidade ela vai injetar no mercado. A gente tem algumas particularidades ainda que não é possível ainda nesse momento agora a gente fazer um planejamento e fazer eu não diria um prenúncio, mas traçar uma perspectiva a médio ou a longo prazo, porque ainda assim a gente tem, nessa atual situação, alguns temperos, algumas variáveis que a gente não tinha antes para a gente aferir nesse contexto. Então, por exemplo, o trabalhador ele tem essa sensação, o empresário ele é mais conservador em relação a isso. E por que ele é mais conservador? A gente está no meio, no Brasil, a gente está num processo, no início de um processo eleitoral. Sim. Né? E esse processo eleitoral, e aí existe uma disputa que o mercado ainda não sabe aonde vai chegar. Aumento de combustível, você tem um problema de troca constante de presidência de Petrobras, você tem uma questão, assim, uma briga que existe, que você não sabe onde vai parar, uma briga por 5% de aumento para a categoria do funcionalismo público federal. Então, assim, existe uma insatisfação quanto a esses 5% e tal. Então, greves que já são anunciadas, funcionário do Banco Central e depois, mais na frente, a greve que tem do CGU, que está sinalizando e tal. Então, o mercado ele ainda está se portando, esse mercado e essas questões todas, porque esse que recebe a sua renda, recebe o seu salário, ele tem a necessidade dele, as necessidades básicas dele, e essa necessidade, esse valor que ele arrecada, é o que é injetado na economia com um ciclo de economia que existe, né? Então, assim, com esses aumentos constantes que existe de combustível, e essa troca, e essa questão política, o empresário está mais conservador em relação ao que ele vai fazer, o passo que ele vai dar seguinte. Então, se for para fazer um paralelo, em relação ao empresário e funcionário, dá para perceber que ele está menos otimista em razão desse cenário todo, porque afeta mais diretamente a ele em relação ao planejamento do seu negócio, né? Então, o funcionário, esse encargo, essa preocupação é numa dosagem menor do que o empresário nesse contexto todo. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que a gente está entrando num processo de maturidade econômica quanto a isso, apesar dessas variáveis todas que a gente vem conversando aqui. E eu acho que a gente está dando passos assim, muito firmes assim, em relação a uma melhora. Né? Porque o empresário, numa questão toda aí, a gente, como instituição FEComércio, por sua vez,
os braços que existe da FEComércio, SESC, SENAC e tal, esse processo todo, essa estrutura que existe do Sistema S do comércio que teve, não diferente dos outros segmentos que tem, a gente teve grandes dificuldades dificuldades nesse período de pandemia aí, e agora que a gente está conseguindo voltar à nossa normalidade em relação ao trabalho. Então, o comércio, de uma maneira geral, as empresas e o emprego, ele não é diferente em relação a isso. Por quê? Porque tudo existe uma ligação muito íntima de todo esse processo que tem. Então, assim, de uma maneira de uma maneira geral, o contexto econômico, eu acho que esses são os indicativos, são as informações que a gente consegue extrair desse contexto todo. A gente vai perceber, de fato, assim, e a gente vai conseguir fazer uma previsão, uma análise, um desenho econômico mais a médio e a longo prazo, com uma segurança maior, depois que passar esse processo eleitoral que a gente vai ter. Um processo eleitoral nacional e municipal, estadual, no que diz respeito ao Senado e aos deputados federais, né? Mas são processos que têm a ver político com economia, e tudo isso aí não tem como deixar uma coisa, discutir uma coisa e deixar outra de fora. Não tem como, porque existe uma ligação umbilical muito próxima uma da outra. Diretora, eu vou precisar ir para um rápido intervalo. Você não saia daí que a gente volta já já. E obrigada pela sua audiência. Olha, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, ainda da pesquisa que nós estávamos falando no bloco anterior. Essa pesquisa mostrou que o consumidor está com dificuldade de acesso ao crédito, afirma que metade deles acha que não é um bom momento para comprar eletrodomésticos, compras a longo prazo, enfim. Ele está, então, melhor economicamente, mas segurando um pouco mais os gastos? A pandemia ensinou o brasileiro a dar uma economizada, na opinião do senhor? Rapaz, o detalhe do consumo, não diferente desse bate-papo, essas questões todas que a gente conversou há pouco aqui, a questão econômica ela tem uma complexidade. Então, em relação a essa pergunta, é assim. Então, por exemplo, para eu comprar crédito, para eu contrair alguns créditos, seja ele imobiliário ou pessoal, junto às instituições financeiras, um fator determinante é o quanto eu vou pagar por isso, né? E a gente tem um fator, nesse momento aqui, muito desfavorável para essa questão de contrair os empréstimos que tem. Então, assim, existe uma taxa que regula o mercado em relação a isso, que é a Selic, né? Então, assim, a gente teve 2 reuniões que existe do comitê que teve lá do Banco Central em relação à definição da Selic, da taxa básica de juros, que essas últimas 2 reuniões houve aumento de 1 ponto percentual sobre isso. A taxa está alta? Muito alta, muito alta. Então, assim, o que acontece quando você tem uma taxa que está acontecendo de 12,75% na taxa Selic? O que acontece? Você tem uma escassez, você tem uma redução das ofertas, e, por sua vez, as ofertas que tem, elas são mais caras. Então, assim, o brasileiro, de uma maneira geral, a conta que ele faz não é o valor que eu vou pagar ao final, quando eu adquiro, quando eu pego um empréstimo. A conta que ele faz não é isso. A conta que ele faz essa parcela cabe no meu bolso? Então, assim, não importa o quanto o brasileiro ele vai pagar ao final. E até é um raciocínio até equivocado quanto a isso, né? Então, o que está acontecendo, de uma maneira geral, sobre o crédito imobiliário ou crédito pessoal para uma viagem, para alguma necessidade que tem, é porque esse valor está mais difícil de você customizar isso à sua realidade de bolso, à sua realidade financeira. Então, assim, essa redução que existe em relação a movimentar a economia por meio dos créditos que existe bancários que tem, a gente tem, essa é uma realidade, em razão da Selic, que isso não vem fomentando, isso não vem auxiliando para se contrair esses créditos nesse momento agora. Existe uma perspectiva, me parece que a próxima segunda reunião
que vai ter do Copom, eles devem reduzir, a expectativa é essa, que haja uma redução dessa taxa Selic aí, de modo que isso acontecendo, inevitavelmente, aí a gente deve ter, o mercado ele mostra isso para a gente deve ter uma oferta maior de créditos dessa natureza. Diretor, a gente viu na pandemia muitas empresas fechando. A gente sabe que a pandemia é uma crise fora do comum, mas assim, em momentos de crise, algumas empresas acabam fechando. O que falta ao empreendedor para esses momentos de crise? E o que a FEComércio tem feito para ajudar esse empreendedor, principalmente nesses momentos? Essa é uma pergunta interessante, sabe? Uma pergunta interessante que não tem uma resposta objetiva, assim, sobre o que fazer num momento de crise, né? Porque assim, o que é a crise? A crise é aquele complicador, é aquela problemática que existe que, no geral, você não estava esperando ela, né? Então, assim, eu acho que a grande lição, essa experiência que nós tivemos com a pandemia, eu acho que a grande lição que ficou, aí não tem uma regra específica, mas a grande lição que ficou é assim, nós estamos caminhando para um mundo tecnológico, que isso é um caminho sem volta. Assim, não tem o que discutir. O mundo ele não vai deixar de ser táxi e, em contrapartida, expurgar o Uber. O mundo não vai deixar de ter o Airbnb para ser sempre hotel. Então, o mundo ele não vai... Essas modernidades que existem, as fintechs que existem, são os bancos digitais e tal. Então, essas modernidades que tem, assim, a gente não vai ter não é possível vislumbrar um mercado em retroagir para não ter isso. Então, assim, a grande lição que teve essa pandemia é que as empresas que elas estavam tecnologicamente mais avançadas do que outras, elas conseguiram passar por esse processo de pandemia conseguiram passar de forma menos traumática do que outras. Muitas empresas, em especial as empresas que não estavam preparadas para isso, porque só conseguia fazer o atendimento de balcão, que é aquela pessoa que tinha que ir lá para adquirir e tal. Então, essas pessoas, especialmente que tinham um modelo tradicional, elas não conseguiram sobreviver. Então, um conselho talvez para as empresas e para os trabalhadores que ainda, por exemplo, estão fora do mercado de trabalho e as empresas que ainda estão em retomada seria investir em o trabalhador em curso de tecnologia e a empresa em informatização. Em modernidade. Modernização. Então, faça a modernização dos seus processos de trabalho e busque adequar a realidade da sua empresa a essa nova realidade que bate à porta da gente até algum tempo. E a gente teve uma evolução, os estudos mostram que a gente teve uma evolução do que estava previsto para se implementar a nível de tecnologia, de aperfeiçoamento em 6 anos, a gente teve que reduzir isso para acontecer em 2. Então, assim, é uma realidade que hoje as empresas acabaram se adequando com essa realidade e a gente não deve voltar para um passado que a gente tinha antes de pandemia. E nesse cenário que teve, por exemplo, da FEComércio, a FEComércio com sua estrutura, SESC, SENAC, própria FEComércio, assim, ela buscou nesse período aí sempre estar muito próximo do empresário, dentro do que era possível, né? A FEComércio. Então, a gente tem um rol, a gente tem um cardápio lá de produtos que a gente oferece direto para o empresário e durante esse período a gente sempre intensificou essa proximidade que teve. Assessoria jurídica, o empresário, se ele precisar, é só fazer um agendamento na FEComércio, tem isso à disposição. Dentro da questão desses outros órgãos que existem, que representam o empresário, a parceria no sentido de buscar acolher, dialogar com o município sobre, nesses períodos de fechamento disso, fechamento daquilo do comércio, a forma que tinha que ser, a gente sempre tentou dialogar no sentido de trazer um impacto menor possível para esse empresário que ele foi muito... Que foi muito sofrido para ele em relação a esse período que ele passou, né? Então, assim, a FEComércio sempre buscou se manter muito próximo dele em relação a isso, com essas questões políticas que tem e os próprios produtos, seja ele por meio da FEComércio, SENAC, aí dentro dessa questão empresarial, produtos que sejam SENAC Empresas, a qualificação que existe do funcionário da empresa, são N produtos que tem. Então, assim, a gente oferece isso para o próprio empresário desse exemplo SENAC Empresas, a qualificação em alguns segmentos. A gente tem mais de 100 catálogos de produtos que a gente vem lançando
pouco a pouco, por meio do Instituto Ficomércio, projeto que a gente tem de aproximação com o empresário, que é o Procomércio, que é um programa de qualificação para esses funcionários aí, que existe do comércio de uma maneira geral. Então, a gente sempre vem buscando estreitar e fazer, e buscando sentir, buscando perceber assim, a dor assim, e o clamor que existe do empresário, para dentro do possível a gente buscar contribuir com ele em relação a essas necessidades que ele tem, né? Diretor, muito obrigada pela presença no programa Norte Entrevista. Agradeço muito os esclarecimentos e todas as informações. A gente que agradece o convite, a Ficomércio, Instituto Ficomércio, Sesc Senac, assim, quando precisar, a gente está à disposição aqui para bater um papo e trazer as informações aí e contribuir naquilo que for possível para a sociedade tocantinense. Obrigada. E para você, obrigada pela audiência e até sábado que vem.